A humanidade, como bem falou o nosso irmão Alexandre, encontra-se neste momento e passa por este momento por um tempo de, poderíamos dizer, de fraqueza espiritual. Estamos cambaleantes em essa área. Basta ver comportamento nosso e dos nossos irmãos para perceber que Cristo está difícil de ser encontrado e que o amor e o perdão estão meramente banalizados ultimamente e que teríamos que dar um esforço muito grande para poder dar a essas palavras o verdadeiro significado e o simbolismo que elas têm. Perdão e amor. Somos compelidos constantemente a confrontos, a debates astutos, maliciosos e agressões, vinganças. Chegamos realmente a perceber e a sentir, muitas vezes, sentimentos muito negativos. E isso cada vez torna mais difícil a nossa caminhada espiritual. Esquecemos realmente do poder do perdão. Por favor. Então vamos a analisar este perdoar e aceitar o perdão. Analisando essas duas vertentes, podemos ver que se perdoamos, de repente a gente se sente meio que superior, porque eu estou perdoando. Portanto, meu irmão está errado, ele merece meu perdão. Certo? Vejam que sinuca. E quem está pedindo perdão também se sente no direito de pedir esse perdão. Então, eu vou pedir perdão e isso é suficiente para que, de alguma maneira, meu irmão tem que me perdoar, se eu estou pedindo já perdão. Como se isso fosse suficiente para que as coisas caminhassem normalmente. Como se a falta que a gente comete não tivesse desdobramentos que não são possíveis de deter. Porque uma vez lançada a bofetada no irmão, eu não tenho como parar a dor que ele vai sentir. Concorda? Então, esse processo de perdoar e de pedir perdão e de aceitar esse perdão nos coloca em uma situação perante um tentador muito, muito grande. Por favor. Ai, meu Deus. Tem que fazer de fotógrafo e de clicador. Então, em ambas situações, estamos perante um grande tentador, que é o orgulho nosso. Pode clicar de novo, Rose. Esse orgulho que foi o pecado que nos fez cair no início dos nossos tempos e que, por incrível que pareça, continua nos fazendo cair nos dias de hoje. O orgulho continua sendo um pecado que vemos em todo o nosso agir constante, não só nosso, mas também dos nossos irmãos. Mas não é de orgulho que a gente está falando o dia de hoje, e sim de perdão. Então, vamos a brevemente analisar o que é o perdão. Podemos ir ao dicionário que diz que perdoar é quando a gente concede o perdão a outro, quando a gente libera da culpa ao nosso irmão, quando reduzimos a dor que ele sente porque nós demos o perdão para ele. Ele deixa de ruminar
aquela dor cometida pelo outro e se sente feliz porque recebeu o perdão. Mas o perdão tem desdobramentos um pouco mais profundos do que o dicionário nos propõe. Perdoar pode ser libertar emocional, mentalmente a uma pessoa, mas ele tem, na sua profundeza, a capacidade de fazer crescer animicamente, não somente a quem perdoa, mas também a quem é perdoado. Então, perdão, espiritualmente falando, poderíamos dizer que é uma atitude meramente espiritual. O meu espírito, com uma experiência interior, gerou um entendimento daquilo que foi realizado em ofensa para o meu irmão ou em ofensa para si próprio. E, em última instância, em ofensa para Deus, porque tudo que a gente faz para si ou para o outro está fazendo em contra de Deus. Então, é uma experiência interior que nos permite crescer espiritualmente, crescer animicamente, libertar-nos cada vez mais da falsa ilusão que temos da separatividade, entender que aquilo negativo que eu vejo no meu irmão é a minha própria sombra e é algo negativo que existe em mim e que, enquanto eu não me libere dessa situação, a minha redenção, a minha regeneração está em perigo. Eu não posso caminhar nessa direção de regenerar-me se continuo pensando separadamente eu e Deus. Porque isso foi o que, desde crianças, nos ensinaram. Deus está no céu e você está aqui na terra cometendo erros. E Ele tem que te perdonar que está lá fora. Mas a gente sabe que isso não é assim. Esse Deus é um Deus que a gente carrega dentro de si e que chora e sofre com cada ação negativa que a gente realiza. Então, o que é um perdão? O perdão é... Pode ir. O perdão é algo que nos liberta. Nos liberta de quê? Desses sentimentos errados, desses sentimentos negativos que a gente cotidianamente realiza. Perdoar, na verdade, é darmos o melhor que a gente tenha de si para o outro. Pode ir, Lúcia. É dar-se, como o tabernáculo no deserto nos propõe desde há miles de anos atrás. É dar-nos em sacrifício para expiar as nossas faltas e para congraciar-nos com os nossos irmãos. É dispormos a ser no outro. A que a nossa vida seja contínua e constante na vivência com os nossos irmãos, na convivência com os nossos irmãos. Então, cabe perguntar: quem está capacitado para julgar? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês, como eu fiz para mim. Quem é quem julga? Segundo Cristo, ele fala que o Pai que julga, não é ele. O Pai é quem julga. É o Pai. É o nosso amado Pai
o único que tem a capacidade de julgar. Porque, vejam bem, nem sequer o Cristo, já no exercício do seu ministério, se atreveu a julgar a Maria Magdalena quando estava sendo prestes a ser apedrejada pelo fato de exercer a profissão de prostituta. Ela estava errada? Sim, ela estava errada. Mas quem era aquele livre de culpa que podia julgar essa pessoa? Nem o Cristo a julgou. Ele fez com que cada uma das pessoas que estavam aí, tanto homens quanto mulheres, observassem a sua hipocrisia, a sua inveja, a sua vaidade e o seu desamor. E ele disse: ninguém te acusou, então eu também não te acuso. Vá. E aí há um condicionamento para que ela possa obter o perdão. Ou seja, é um perdão condicionado a vá e não peques mais. E ela transforma-se em esse momento de cura geral, ela transforma-se na mais ativa das suas discípulas, na sua seguidora contínua e constante. Exemplo vivo de redenção, porque ela conseguiu a remissão dos seus pecados. Superou aquilo que era imperdoável. Porque a gente sabe que o pecado contra o Espírito Santo é uma coisa imperdoável, de tamanho que ele é. Mas a misericórdia de Deus é infinita e é divina. E, portanto, podemos esperar da graça dele para poder seguir caminhando na nossa evolução espiritual. Então, esse silêncio que se fez gerou a compreensão para todos aqueles que estavam aí e que puderam presenciar esse milagre do perdão. O filho pródigo é outro exemplo que a gente tem para falar sobre o perdão. Porque nem sequer quando ele foi embora, o pai o julgou. E quando ele volta pedindo o perdão, não houve reclamações, nem olha, você dilapidou minha herança, agora você vai ser punido. Não. O filho pródigo, aquele que se arrependeu verdadeiramente, volta e é recebido com festa, com felicidade do pai. Por quê? Porque ele estava perdido e voltou para se redimir, para se colocar em posição de quero começar tudo de novo para poder ser cada dia melhor. E só ao Senhor, nosso Deus, como bem aqui falamos, é a quem pertence a misericórdia e o perdão, porque é contra Ele realmente que pecamos. Muito bem. Outro aspecto do perdão. O perdão é um ato miraculoso, porque na medida em que a gente perdoa, como o Cristo nos ensinou quando curou ao paralítico, a gente faz com que aquele que está sendo perdoado possa se erguer no momento da sua transgressão, no seu ato transgressor, no seu erro. E o Cristo disse, o que é mais fácil? Curar ou dizer,
levanta-te e anda, porque teus pecados te são perdoados. Então, vejam aí a transcendência profunda do perdão. A miraculosidade de dizer, te perdoo, desde o coração. Aqui vemos que perdoar, então, transforma realmente nosso coração. Nos faz mais leves nos nossos sentimentos. E esta é uma imagem de Pedro curando Enéas. E se anteriormente vimos o Cristo curando Enéas, aqui temos um exemplo no qual Pedro tem a autorização do Cristo para curar Enéas, para libertar a Enéas dos seus pecados. E ele vai e dá aquilo que tem de si. Porque ele não tinha, vamos dizer, a altura do Cristo, mas ele se propôs, no nome dele, a curar a essa pessoa. Assim como, se nós tivéssemos essa fé, poderíamos exercer essa propriedade de perdoar e, em perdoando, curar o nosso semelhante. Mas o perdão precisa ser uma atitude muito séria e muito sentida profundamente, para que tenha o valor que teve no momento em que Pedro fez esse pedido ao Cristo Jesus, para que o Enéas pudesse andar novamente, para que sua paralisia fosse uma coisa do passado, e que no presente ele pudesse tornar outra vez a ser uma pessoa capaz de continuar a sua caminhada. Vamos lá? Vejamos esta imagem. Eu trouxe para vocês porque ela me impressionou realmente bastante. É o Cristo já na cruz e o romano que provavelmente o acompanhou durante todo o seu calvário, seguramente influenciado pela dor sentida pelo Cristo, pela maravilhosa vibração dele, do seu sofrimento, e é capaz então fraternalmente de pedir ao Cristo: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, novamente, a condição de receber o perdão é fazer alguma coisa de bom depois de receber esse perdão. Não é de graça que recebemos o perdão. Precisamos agir com bem aquele que nos ofendeu. Vamos lá, você? O Cristo assume os pecados do mundo. Essa é outra forma de dar perdão às pessoas. Eu pego as culpas de outro, no caso, Cristo, na sua estatura, teve a capacidade de pegar todos os pecados do mundo. Por quê? Porque amou, por amor. E é esse o verdadeiro amor que a gente tem que igualar, né? Construir esse sentimento de amor verdadeiro pelo outro. Então, ele morre, se entrega em sacrifício pelos nossos pecados. Ele esperava que a gente retribuísse de boa forma esse sacrifício, mas
Isso não é assim nem agora. E mesmo assim, ele, quase no fim da sua vida nesta terra, ele fala: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E continuamos sem saber o que fazemos. A nossa inconsciência é tamanha que a gente acha que o Cristo se sacrificou por mim, então eu posso continuar pecando. Ele já se sacrificou por mim. Como se fosse suficiente. E continuamos permitindo que ele, ano após ano, seja crucificado na matéria pelos nossos pecados. Cabe pedir neste momento um pouco de meditação a respeito. O que a gente vai fazer para que isso mude? Será que a gente vai ser capaz de pegar a nossa pequena cruz e aliviar o peso da cruz do Cristo? Dizemos que sou Deus que perdoa, mas a partir desse sacrifício, o Cristo torna-se intermediário de Deus. Ele é seu Filho, e por esse sacrifício que ele fez, ele tem o poder de nos perdoar. Por isso foi que ele pegou os nossos pecados e deixou-nos livres para seguir pecando, né? Ele fez mal para a gente. O perdão, então, é uma atitude espiritual, como dizemos no início, que é capaz de acordar a imagem divina que há em nós. Ele pode acordar essa imagem, mas não é capaz de fazer o nosso trabalho de ir atrás da semelhança dessa imagem. E é isso que a gente tem que procurar. Tornar-nos similares a Deus. Semelhantes a Deus. Ou seja, agir como se fôssemos deuses. E nessa construção diária que teríamos que realizar. Vamos então agora a conversar um pouco a respeito de aceitar o perdão, que é talvez mais difícil do que perdoar. Por quê? Porque estamos muito acostumados a esse sentimento masoquista de sofrer. Sofrer. Parece que gostamos de sofrer, né? E esse sofrimento nos torna incapazes de perceber que já fomos perdoados. Então, talvez eu traga para vocês aquela passagem da mulher que estava com hemorragia e que o tempo de punição, entre aspas, que ela tinha que pagar, tinha se completado e ela continuava sofrendo com hemorragias profundas. Mas que num instante ela disse: mas se eu tocar o manto do meu Senhor, serei capaz de ser curada. Na verdade, ela já tinha ganho esse perdão. E se aproxima ao Cristo e toca o manto dele. Imediatamente, ele se volta para todo mundo, porque eram muitos os seguidores, e pergunta: quem me tocou? Como se fosse possível, no meio daquela multidão, saber quem tinha tocado ele, quando muitas pessoas estavam tocando. E ela disse: fui eu, Senhor. Os teus pecados já foram perdoados. Então, se completa a cura
E o perdão, quando eu, pela fé, consigo aceitar que a misericórdia divina pode ser feita e que deixo que a minha vontade seja também a vontade do Pai. Quando alinho essas duas vontades, a minha vontade com a vontade do Pai. Porque é muito fácil, quando se fala o Pai Nosso, esquecer essa frase. Seja feita a vossa vontade, não é a minha. Eu tenho que alinhar a minha vontade com a dele. Então, o arrependimento, e o nosso querido Masquinho fala muito bem, que quem não passou uma noite inteira chorando pela dor dos nossos próprios pecados, não conhece o que será o verdadeiro perdão. E a necessidade de voltar-se ao caminho que nos conduza de volta à casa do Pai, ao paraíso do Pai, perdido pelo orgulho nosso. Então, o sincero arrependimento e o propósito de redimir os nossos pecados são os únicos que podem alcançar o perdão. Outra lembrança que também nos faz pensar novamente no tabernáculo no deserto. Para poder chegar cada vez mais profundo desse templo, precisamos purificar-nos. E essa purificação se dá quando noturnamente realizamos o exercício da retrospecção. Quando analisamos ato após ato, em ordem inversa, de tudo aquilo que foi feito e pedimos realmente perdão por aquilo que realizamos de errado. Mas também pedimos a possibilidade de lembrar que fizemos alguma coisa bem feita esse dia, para poder crescer animicamente. E aí, se estamos diante do altar para apresentar alguma oferenda e lembramos que temos alguma coisa pendente com um irmão, pendente de perdão, deixemos essa oferenda, vamos primeiro a solucionar com ele o que temos e depois voltamos para dar essa oferenda. Senão, de nada nos valeria. É necessária essa reconciliação. Mas a reconciliação precisa de um ato de contrição primeiro, de sermos realmente conscientes de que pecamos. Somos errantes como humanidade. Então imagine pessoalmente. Só reconhecendo que existe esse pecado em nós, poderemos assentar bem os pés nessa base da redenção dos nossos erros. E limpar o nosso passado no presente, para poder construir um caminho futuro de bênçãos, de alegrias e de serviço, é óbvio. Porque no momento em que a nossa consciência se torna capaz de aceitar os nossos erros e de pedir a remissão para eles, a nossa obrigação é ajudar os nossos irmãos a caminhar por esse mesmo caminho, a ser conscientes daquilo que estão fazendo e de promover a remissão dos pecados deles também. O perdão, então, nasce no nosso coração.
é aí onde a gente tem que ir noite a noite para verificar se esse dia a gente perdoou. E deixar sair essas mágoas, esses ódios, essas desavenças que a gente tem, egoístas, para que o sangue não se esvaia como desperdício, e que esse sangue seja capaz de, purificado, elevar-nos a um patamar cada vez mais alto. Como dissemos, só quando a gente coloca dentro do nosso coração o Cristo, é que nos tornamos capazes de perdoar e de aceitar o perdão. Por quê? Porque a irradiação do amor que o Cristo promove em nós impede que a gente não perceba que os erros que cometemos e os erros que são cometidos pelos nossos irmãos são da mesma índole. São as sombras que a gente vê no outro e que nos pertencem. São os pecados que a gente tem e que não reconhecemos dentro de nós, mas fora de nós. É mais fácil reconhecer o meu erro no outro que em mim mesmo. Já o Cristo nos disse que a gente vê o cisquinho no olho do outro e não vê a trave que a gente tem. Então, meditemos também sobre esse assunto. Pode ir. Ele nos pediu para amar os nossos inimigos. Vejam que coisa difícil, né? Mas o meu inimigo é o melhor dos meus irmãos, porque ele está me mostrando quem sou eu verdadeiramente. E aqueles que nos perseguem também nos mostram quem eu sou. Cristo nos exortou da seguinte maneira: perdoai 70 vezes 7. O que ele estava pedindo com isso? Infinitas vezes perdoar aquilo que é imperdoável. Porque aquilo que é perdoável, então não tem muito mérito perdoar, né? É aquilo que nos feriu profundamente, é aquilo que nos faz chorar, o que deve ser perdoado. Esotericamente, 70 vezes 7 representa todas as nossas encarnações, desde que nós somos centelhas. Então, 70 vezes 7 significa perdoar tudo, desde o começo. Tudo, desde o começo, desde o nosso primeiro orgulho, né? Desde que a gente queira mudar. Vamos lá. Então, nossa capacidade de perdoar aumenta junto à expansão da nossa consciência. Vejam que isso é fundamental. Na medida em que nos tornamos cada vez mais conscientes de que em Deus vivemos, nos movemos e temos o nosso ser, e que nada do que meu irmão faz, nada do que eu faço, fica só isolado, e que essas ações vão ser repercutidas em todos nós, essa consciência faz com que a gente compreenda, entenda, perdoe e peça perdão quando necessário. Essa consciência é uma construção que é dinâmica. Todo dia a gente tem essa possibilidade de crescer cada dia mais em consciência, em ser capaz de perceber a nossa filiação divina e fazer jus
a essa filiação, honrar a esse Pai que nos deu tudo. A quem devemos perdoar? A todo aquele que nos pede perdão. E mesmo sem que nos peça perdão. Porque às vezes a pessoa não se liga que te magoou, que te ofendeu, que fez alguma coisa para você. Tudo bem, não importa. Desde já eu a perdoo. Coisa difícil, né? Porque não é muito fácil fazer isso. Meditando sobre essas reflexões, eu chamarei de palestra, meditando sobre todas essas coisas, a gente percebe o quão difícil é esse negócio do perdão, né? Então, o mandamento que o Cristo nos deixa finalmente é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas somos dioturnamente capazes de ofender a esse Deus e não o amamos sobre todas as coisas. E não amamos a nosso próximo. Porque, basicamente, a gente não se ama. Porque se a gente se amasse, amaria o Deus que carrega. E esse amor é o primeiro que a gente tem que conquistar. Não é essa falsa ideia de amor que nos propõe os... como chamam essas figuras de autoajuda? Não é isso. Não é, eu vou me cuidar, eu vou passar creminho. Não, não se trata de o externo. Se trata não tem creminho do perdão? Não tem creminho do perdão. Se trata do interno, de amar essa construção maravilhosa que é o nosso corpo, que nos permite, dia após dia, servir ao próximo, servir a Deus. A Deus na natureza, como o ritual nos estava colocando anteriormente. A natureza é aquela que nos apresenta a Deus em todas as suas formas. E o que é o que a gente faz com a natureza? Sementá-la, destruí-la, desamá-la. Vamos lá? Um ato de amor agora, novamente, que talvez nos possa ajudar. E um exemplo de perdão. Que mãe é que não perdoa a seu filho 70 vezes 7? É incondicional. A mãe pode ver o filho na cadeia, sendo assassino, ladrão, não sei o que, não sei o que. Mas ela vai encontrar um jeito de desculpar aquele filho. Bom, esse que seja o nosso exemplo. Ela encontra nesse filho a imagem de Deus. Por quê? Porque ele nasceu de um ato de amor e de criação dentro dela. Mesmo que para ela seja isto uma coisa inconsciente, porque nem todas as mães têm essa consciência de que geraram um ser de um ato amoroso, que deram um espírito vivo para continuar a sua evolução. Então, se parece um pouco com os atributos que um anjo tem, que é, eles guardam, protegem, ajudam e defendem aqueles que cuidam. Então, esse amor maternal é desse jeito. Guarda o filho, protege, ajuda, defende. Em soma, perdoa o tempo inteiro.
exemplo de perdão que a gente deveria realmente emular, porque a sinceridade da singeleza que existe no perdão, que as crianças se dão umas às outras, é incrível. Elas 2 minutos depois não se lembram mais daquela ofensa que receberam, daquele tapa que receberam. E é isso mesmo. A gente tem que ter esse exemplo. Pode ir. Então, quando eu te der um tapa, amor, Sim, você lembra? bom, eu não sei se eu vou ter evitado, mas vou lembrar. A quem devemos pedir perdão? E aqui vem uma coisa bem séria. Porque a gente pensa que se pede perdão só aquele que nos ofendeu. Mas, meditando sobre isso, eu encontrei que devemos pedir perdão àqueles aos quais a gente não acuda. Meninos no lixo, crianças em guerra, crianças sofrendo porque não tem país aonde morar, crianças trabalhando para que a gente coma. E não quero nem me adentrar muito nisso porque choraríamos a manhã inteira. Mas são eles a quem a gente tem que pedir perdão, porque fazemos nada por eles. A omissão é pior do que dar um tapa na cara deles. Aqueles que foram e são torturados porque os seus ideais não são compreendidos. Aqueles que são e foram escravizados pelos nossos interesses egoístas. E, finalmente, aqueles que, confinados, pagam as nossas próprias dívidas, os nossos próprios pecados. Porque aquele que está na cadeia está nos mostrando que somos nós os que colocamos ele lá. O sofrimento deles é culpa nossa também. A Deus, claro está, pedir perdão a Deus no centro da nossa vontade, porque ainda não temos a coragem de amá-lo suficiente como deveríamos. E para terminar, essa imagem que nos fala de uma comunhão espiritual e que nos lembra o nosso ritual que diz que essa comunhão é o caminho mais curto e mais agradável que nos conduz a Deus. Não precisamos ser cristãos para entender isso. Os índios nos dão exemplo disso. A comunhão espiritual e a fraternidade entre os homens, que espero que se torne uma realidade e que participemos dessa realidade. Muito obrigado e que as rosas floresçam em vossa cruz.